Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma noite de reflexão. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a proteção do nosso Pai em mais uma semana que se inicia e que a palavra do Senhor seja nosso guia durante toda essa semana, todos os dias, possamos lembrar-nos que um Pai maior nos guia e que Ele nos conceda a graça de podermos aprender dia a dia nas dificuldades que temos no caminho de nossas vidas. Fazei-nos, Senhor, instrumento de vossa paz e que possamos levar a sua palavra a todos que precisam. Que assim seja. Agora o Paulo Henrique vai iniciar a reflexão dele da noite com o tema A Parábola da Levedura. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez de forma remota para poder comunicar, conversar com vocês e ainda mantendo esse distanciamento, então ainda é necessário estarmos aqui online para poder apresentar as palestras e tudo mais, e os estudos. Na noite de hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento, ou a parábola da levedura, como disse a Mariana. Ela, talvez, acredito que sim, eu acho que ela é a menor parábola que tem no Evangelho. Ela é a parábola mais curtinha que tem, eu acho que deve ser ela. E hoje nós vamos fazer uma reflexão na ótica espírita sobre essa parábola. Nós vamos fazer uma reflexão sobre como o Espiritismo consegue enxergar essa parábola e trazer ela para a nossa realidade, trazer ela para o nosso cotidiano e aproveitar e extrair dela o que tem de melhor de ensinamento nesse sentido. Essa parábola, ela fala sobre o reino de Deus. Há uma série de parábolas presentes no Evangelho que vem falando sobre o reino de Deus. E essa é mais uma dessas parábolas que está falando sobre o reino de Deus. E ela fala sobre as leis divinas que estão presentes no nosso cotidiano. Ela fala sobre as leis do universo maior, as leis de Deus, que elas fazem parte do nosso cotidiano, sobre essa perspectiva natural dessas leis, como elas estão presentes no nosso cotidiano. Jesus, ele busca sempre fazer reflexões com a realidade das pessoas que ele está se comunicando. E ele tem toda uma ordem cronológica para falar das parábolas, ele tem toda uma ordem de apresentar, e ele tem toda uma ordem dos ensinamentos que ele passa daquelas parábolas para aquelas pessoas, através das perspectivas daquela época, se eram camponeses, se eram agricultores, se eram pessoas da cidade. Então ele adapta o discurso dele para aquelas pessoas. Ele era um excelente orador, porque ele tinha uma facilidade muito grande de fazer essa perspectiva de adaptação das histórias para cada situação. Por que Jesus nos fala através de parábolas? Por que ele nos vem fazer essas reflexões através das parábolas? Para conseguir relacionar os ensinamentos dele com o nosso cotidiano. Eu até brinco hoje, se Jesus voltasse, talvez ele falaria sobre empreendedorismo, sobre emprego, sobre o trabalho, daria exemplos de carros, de avião, de viagens, daria exemplos sobre as coisas do cotidiano, sobre ir fazer as compras, sobre ir à igreja, ir aos templos. Seria sobre essas coisas que Jesus hoje falaria. Por quê? Porque faz parte do nosso cotidiano, Então, talvez sobre agricultura ele falaria aqui no Mato Grosso, Porque aqui no Mato Grosso a gente tem a agricultura, a pecuária ainda muito presente. Mas já tem grandes cidades que não tem mais, Você não vê mais isso presente. Tem crianças hoje, adolescentes, que nunca viu um animal, um cavalo, uma plantação, porque estão em grandes centros, então não tem mais essa presença daquilo. Então
É bem interessante a gente conseguir fazer essa reflexão, que são ensinamentos adaptados para o povo daquela época. Então, para ter um aproveitamento maior daquilo. E ele sempre vai usar fala simples, ele vai falar para o povo, uma fala direcionada, na época fala para camponeses, e ele usa elementos do cotidiano, ele usa elementos do dia a dia. Então é importante a gente conseguir perceber isso. Hoje que a gente vai falar sobre a parábola do fermento ou sobre a parábola da levedura, ela é conhecida como esses dois nomes. Ela está presente em Mateus 13, no capítulo 13, no versículo 33, e ela está presente em Lucas, no capítulo 13, no versículo 20 a 21. Eu selecionei duas versões na internet, onde nessas versões nós vamos ler essas duas versões aqui, e depois a gente vai ler outra versão, só para a gente fazer um entendimento, porque ela é muito curta, então nós vamos ler ela mais vezes. Vamos lá. Em Mateus está escrito da seguinte maneira: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Isso em Mateus. Em Lucas, ele fala assim: e disse outra vez: há que comparei o reino de Deus. Há que comparei o reino de Deus. Ele está perguntando: o que eu vou comparar ao reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Lucas capítulo 13, 20 a 21. Então é muito parecido, vocês percebem, né? Ele fala da mistura, são 3 medidas, mistura isso. Vamos no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra, ler como que Haroldo nos traz isso. Lá em Haroldo, a parábola do fermento está eu estou lendo em Mateus 13, 33, e em Lucas ela está em 20, lá no Novo Testamento. A gente vai ler essa parábola de Mateus. Outra parábola lhes falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. O que é sata? Vem lá ele com um asteriscozinho, Haroldo adora esses númerozinhos, e ele coloca aqui: medida hebraica para secas, equivalente aos módios romano, segundo Flávio Josefano, o que corresponderia a aproximadamente 13 litros. 13 litros. Então cada medida é aproximadamente 13 litros. Então essa é a medida. Vamos lá. Agora que a gente pegou a leitura, vamos entender alguns detalhes dessa parábola. E vocês percebem que é uma parábola bem curtinha, né? É uma parábola muito rápida, né? Ela tem 2, 3 linhas. Tem gente até que brinca que nem todas as parábolas deveriam ser consideradas parábolas, mas o verdadeiro ensinamento das parábolas é que nela tem algum ensinamento por trás daquela fala, daquela historinha. Então há um ensinamento aqui. Mas qual que é esse ensinamento? Inclusive essa parábola a gente acha pouca coisa dela na internet, pouca coisa dela escrita, ela é pouco extraída, né? Então a gente fez um trabalho para poder encontrar esses significados e ter esse entendimento melhor. Vamos para os detalhes. O primeiro detalhe é o fermento. O que é o fermento? O fermento é um produto que ele vai levedar, né? Que ele vai crescer. Então o que seria esse fermento? Como que seria essa adequação desse fermento? Esse fermento
ele seria algo que está sendo introduzido como algo que vai crescer, que vai multiplicar. Então esse é o entendimento quando ele coloca o fermento numa passagem de multiplicação. Tem outro item aqui, que é a farinha. Nesse caso da farinha, não é a farinha grossa, é a farinha fina, que é a farinha hoje de trigo, que a gente usa para fazer massa, para fazer bolo, a farinha que a gente usa para fazer pão. É dessa farinha que ele está falando. E a farinha, ela fala em grande volume. Essas 3 partes que ele diz, é como se fosse 13 litros. Então, assim, tem alguns historiadores que mostram que era uma quantidade boa, grande, onde iriam fazer. Porque naquela época se fazia uma massa muito grande. Então, é uma quantidade grande de farinha. Partes. O que são essas partes? Por que tem essa separação? É interessante que quando a gente pensa em parte, são coisas que podem estar segregadas ou não, são hierarquias, são grupos, são diferentes meios, são diferentes raças, etnias, grupos sociais, são partes. Nós humanos estamos divididos em 3 grupos. Entre aqui 3 grupos de pessoas. É tudo a mesma coisa, mas estão divididos em 3 grupos. Por que 3 grupos? Elas estão divididas em cidades, em polos. Então essas partes, ela vem com um significado grande por trás disso. Ele não usou isso por acaso. Tem algo que nos diz através disso. E que vai estar relacionado ao quê? À união. A união. A grande fraternidade. Porque quando se junta tudo, não há diferença, né? Quando se junta todas as farinhas ali, é tudo balaio do mesmo gato. É tudo gato do mesmo balaio. Misturei. E outra coisa interessante é que ele usa a mulher. Ele, naquela época, né, acho que isso já mudou um pouquinho, não se usava muito histórias de mulheres. Era sempre o homem, o caçador, o pescador, o peixeiro, o agricultor, o semeador. Porque de repente, no meio dessa história, Jesus me vem, introduz uma mulher no meio da história. Já é Jesus tentando mostrar que não há diferença. Já é Jesus inserindo algo diferente naquele sistema. Isso é interessante porque ele fala, durante essas passagens, ele me fala sobre a palavra, nesse momento, na verdade, como é que foi? Jesus estava sentado em um barco na beirada da praia, tinha uma galera em frente de Jesus, Jesus estava com o pessoal junto com ele, os apóstolos junto com ele dentro do barquinho, e esse pessoal, os seguidores, estavam ali escutando ele na beirada dessa água. E nisso ele falou sobre a palavra do semeador, sobre a palavra do grão de mostarda. Ele foi falando algumas palavras voltadas para a agricultura. Só que ali naquele meio existiam mulheres presentes. Aqui também tem mulheres hoje. Uma coisa é eu falar uma história relacionada para os homens, outra coisa é eu falar uma história relacionada às mulheres. E ele introduziu as mulheres naquele momento ali de uma forma plena e bonita. Só que ele introduziu para um modo familiar. Ele trouxe para o meio familiar. Porque enquanto ele estava falando da agricultura, ele estava falando de quê? De trabalho externo, fora da casa. Agora ele trouxe para uma situação cotidiana e familiar. Então ele veio com essa história para trazer algo familiar. Porque fazer uma massa é cotidiano, é familiar. É onde a família está unida, está junta. E ele vem com o exemplo da mulher. Ele vem falar da mulher ali. Então ele insere a mulher de uma forma bacana ali. E ele sempre nessas passagens ele estava fazendo uma conversão da agronomia física para a agronomia da vida. Porém ali naquele momento ele fala para as mulheres ali presentes. Então ele introduz as mulheres, ele traz as mulheres para aquele meio, ele coloca elas, porque às vezes, possivelmente, até hoje, se eu falo sobre uma massa, muitos homens não vão entender. Então ele vira em pleno momento e fala direcionado para as mulheres. E durante vários momentos Jesus demonstra, na encarnação que ele passou aqui, que ele não segregava a questão da mulher. E aquilo na época era normal. Talvez hoje nem tanto, apesar de ainda ter tantas diversidades, mas naquela época aquilo era normal. O homem não sentava-se junto com a mulher na mesa,
E Jesus mostrava que não, que ele sentava até com a mãe dele, ele deu exemplo, começou com várias ações. Então ele naquele momento ali, no flor não foi nem a primeira nem a última história, então foi assim, quando a gente começa a contar uma história, para nós que trabalhamos com comunicação, a gente sempre entende sobre um discurso. Você começa a contar, ele vai crescendo, o pessoal vai se interessando e depois vai diminuindo o interesse e tal, e termina. Então normalmente é assim um discurso. Na hora que estava no auge, no topo, Jesus vai e insere a mulher. Não é por acaso que ele fez isso. E insere um assunto que talvez elas entendessem mais do que os próprios homens ali presentes. Que possivelmente iria criar uma forma de comunicação depois. Que está lá os homens com as mulheres perguntar sobre aquela passagem. Perguntar sobre aquilo ali. Faz a gente refletir demais essas parábolas, faz a gente ter uma reflexão muito grande. Por que fez isso? Qual que foi o intuito? O que estava por trás disso? E Jesus, mais uma vez, responde grandes perguntas. Jesus, mais uma vez, ele vem nos trazer respostas. Qual que é a semelhança do fermento com o reino dos céus, com Deus? Qual que é a semelhança do fermento com o reino dos céus? O que tem a ver fermento com o reino dos céus? Jesus fala, ele vai lá em cima, vamos voltar lá em cima, vamos voltar. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Em Mateus, em Lucas ele fala, aqui compararei o reino de Deus. Ele pergunta, como que eu compararei ao reino de Deus? E ele responde, é semelhante ao fermento. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Quando a gente pensa em reino hoje inclusive está um negócio meio fora de moda. Vamos reinar, reinado, rei, rainha, passa um negócio muito forte, né? de reinado, poder e tudo mais. E na época ainda isso era muito forte. E esse reino dos céus, ele é um reino de amor. Ele é reinar mesmo. Ele é reinar na misericórdia divina. Ele é reinar sobre Deus, que é amor. Então ele é um reino muito maior do que esse reino, muito mais forte do que esse reino. E ele é um reino que diz assim, vós sois deuses. Então dentro desse reino existe um Deus. E a gente também é Deus. Então é um reino assim, muito democrático, extremamente democrático. Ele fala assim, não, aqui a gente vive no Brasil uma democracia onde tem um presidente. Nós vamos falar sobre esse reinado, onde que tem um presidente. E vocês também são presidente. Então é isso que ele vem nos trazer. Então o que tem essa semelhança com o reino de Deus, com o fermento? E mais uma vez, olha só que legal, ele vem nos dar exemplo de coisas pequenas que fazem crescer. Porque ele nos deu o exemplo da semente do grão de mostarda, ele nos deu o exemplo de semear a semente. Então, mais uma vez, ele está vindo falar sobre coisas pequenas em crescimento. Coisas pequenas crescendo no reino de Deus. Percebe que segue uma trilha de crescimento? O que é essas coisas pequenas? Como que é isso? Esse detalhe de coisas pequenas? Mesmo que seja em uma parte menor, ele tem capacidade de crescer outras 3 partes. O fermento ele está presente em uma parte menor e ele tem a capacidade de pegar aquelas outras 3 partes. Olha que legal, agora fica mais claro. 3 partes, vamos pensar em 3 grupos diferentes, em 3 questões, são as mesmas coisas, só que elas estão divididas em 3 partes. Então a gente tem um fermento que ele é pequeno, bem menor do que aquele grupo, e ele é capaz de multiplicar. O reino de Deus é uma nova era de paz, de amor e tranquilidade. Ele assemelha um paraíso, porque ele nos traz essa boa nova. Jesus nos traz sobre esse novo reino, que é um reino de imposição, um reino, né, mais parecido com o reino de maldade, onde tem uma pessoa lá na frente que vai... Ele é um reino de paz. E aí eu tenho uma grande pergunta. O que
que um fermento faz sozinho. Eu tenho aqui dentro um copinho de fermento. O que esse fermento faz sozinho? Nada. Não faz nada. Vai aqui. Ele não vai nem fermentar. Porque o fermento tem uma missão, ele veio com uma missão. Qual que é a sua missão, fermento? Fermentar. Então o fermento tem uma missão que é de fermentar. O fermento precisa de mais coisas. É necessário mais coisas para o fermento agir, né? 3 partes de massa. Opa, já começa a fazer o fermento agir. Hoje a gente já incrementou demais. Hoje você vai fazer um bolo, um pão, um negócio, tem um monte de parte de outras coisas que você mistura. Então, o fermento ele precisa de mais coisas. Então o fermento não age sozinho. Então o fermento é parecido com o reino de Deus. O reino de Deus sozinho precisa de pessoas. O reino de Deus precisa de pessoas para poder fermentar, para poder multiplicar. Onde que está o reino de Deus? Estou falando aqui, eles estão aqui lá atrás. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Então, o fermento é o reino de Deus que está dentro de nós e faz multiplicar pessoas. Então, ele já está misturado em algo. Ele já está misturado dentro de alguma coisa. Ele já está em multiplicação. Certo? Compreendem? O fermento. Nós vamos entrar na parte que eu acho mais legal de tudo isso. Ele é apenas um ingrediente. Por sinal, esse fermento, ele é um ingrediente, mas que por sinal ele é invisível. Como assim? O fermento é invisível. Como assim, Paulo? O fermento é invisível. Vamos entender isso. Como se faz uma massa de pão? Marcos, você já fez um pão? O Marcos está dizendo que já fez um pão. Eu nunca comi um pão na casa do Marcos. A gente podia marcar depois, Marcos, depois da palestra, para a gente ir lá comer um pão na sua casa. Está aqui presente, gente, só a equipe de comunicação gravando as palestras para levar até vocês. E o Marcos está aqui falando que já fez pão e nunca fez um pão para mim. Diz ele que acabou ontem o pão. Gente, como que se faz um pão? Eu já fiz pão, pouquíssimas vezes. Pão dá um trabalho de fazer. Já fez pão, Mariana? Já. Mariana disse que já fez pão também. Pão dá muito trabalho de fazer. Depois, quando eu fiz a primeira vez um pão, eu descobri que pão é a coisa mais barata do mundo. Porque pão dá um trabalho demais de fazer. Dá muito trabalho. E dá um trabalho muito grande de você misturar e tudo mais e tal. E tem todo um passo a passo para se fazer um pão. Tem toda uma receita para se seguir. Tem todo um processo para se segmentar para poder fazer o pão. Então, como que é isso? Você vai pegar a massa, o trigo, você vai misturar o fermento, você vai misturar tudo isso. Normalmente você vai adicionar hoje em dia, né, leite, ovos, você vai adicionar, o que mais, Marcos, adiciona? Açúcar. Leite, ovos, açúcar, água, sal. É mesmo, então isso é legal. Você adiciona uma pitada, olha que doideira. Você adiciona uma pitada de sal e uma pitada de açúcar. É interessante demais você pensar nisso. Água, sal. E depois, por último, você põe o fermento. Olha só, depois que você mistura tudo, você vem e adiciona o fermento. Normalmente é uma pitadinha, né? Porque se a gente estudou lá que eram 13 partes, imagina 13 partes, não, 13 litros. Imagina, vamos jogar isso para quilo. 13 quilos vezes 3 dá 39 quilos. Imagina fazer uma massa de 39 quilos só de farinha. A Érica está mostrando ali, imagina misturar essa massa, bater essa massa. Não é uma missão fácil não. Então, a gente vai misturar tudo isso
colocar o fermento, o que precisa depois? De tempo, de esperar. Sabe o que isso remete? Que todo esforço precisa de tempo. Todo esforço nosso é necessário tempo. Não tem como as coisas acontecerem da noite para o dia. Se eu quero uma mudança, eu preciso de tempo. E Jesus vem falando sobre isso. Ele fala sobre a semeadura, sobre o tempo. Ele fala sobre o grão de mostarda que vai crescer, que vai virar uma árvore. E até os pássaros irão pousar sobre os seus galhos. Mas para esse grão crescer precisa de tempo. Jesus vem dando exemplos, um atrás do outro, que por sinal não é coincidência, falando sobre o reino de Deus, porém fazendo introdução sobre o tempo. Então todo esforço precisa de tempo. O fermento não vira pão da noite para o dia. Na verdade ele vira. Se você misturar ele com a massa, ele vira pão, normalmente da noite para o dia. O tempo da massa normalmente é essa, né? Quando você vai fazer. Mas o fermento ele não vai virar pão da noite para o dia se eu deixar ele aqui parado, só o fermento. É nesse sentido que eu quis colocar essa frase. Quando eu li agora foi engraçado, né? O fermento não vira pão da noite para o dia. Vira, se tiver misturado já com a massa. Ele precisa de tempo para poder fermentar, para poder levedar, né? Para poder acontecer esse processo de fermentação. E quando você faz isso, o que acontece? Você tem essa quantidade aqui e ela faz o quê? Ela cresce, ela causa crescimento. Quando causa crescimento, o que acontece com o pão? Primeiro a gente tem uma massa encrostada, molhada, úmida. E depois ela vai ali, depois que ela fermenta, o que o pão fica? Não entendi nada, o Marcos falou ali. Fica leve, fica fofinho, fica gostoso, fica fofinho igual eu, fica gostoso, fica saboroso. O pão ele fica leve, ele fica fofo. Então aquilo que é duro, ele passa um tempo, ele passa um processo, ele passa por uma mudança, ele cresce e fica fofo, fica fofinho. Agora a gente para pensar em uma questão. Alguém já conseguiu separar, depois de misturado o trigo do fermento? Eu misturei o trigo e o fermento. Eu consigo separar? Separa não, deu errado, infelizmente hoje nós não vamos fazer mais pão, por favor, pega o trigo, volta para o pote de trigo e guarda o fermento no pote de fermento. Tem como? Não tem como. Depois de misturado, eles se tornam vamos lá voltar Mateus 13. Mateus 13, 33. Olha só que legal. O reino dos céus escondeu em 3 partes. Ele escondeu. Ele usa essa palavra que eu estava querendo achar. A mulher tomou o fermento e escondeu em 3 partes. Vamos ver lá como é que está escrito naquelas outras 2 traduções que eu coloquei aqui. A mulher introduz, escondeu. Então, até que tudo se torna um só. Olha só que legal, ela pegou o fermento e escondeu. É tipo, você esconde esse fermento no meio no meio do trigo. Ela escondeu, não acha mais. A gente não acha mais
o fermento no meio da massa. Então ele cresceu. Então não tem como a gente separar a massa do fermento, o trigo do fermento. Outra coisa, quando a gente está lá comendo e tudo mais, um bolo e tudo mais, você pega e come, você fala, nossa, mas que fermento gostoso que você usou, hein? Fermento saboroso. Tem como? Marcos, você que é um cara que alimenta bem, você já sentiu o gosto do fermento? Você está sentindo o gosto do fermento? Olha que observação boa que o Marcos fez. Legal essa ponderação. Quando o fermento é exagerado, você sente. Então, quando tem muito fermento, então isso nos faz pensar no ponto de equilíbrio, né? Porque tudo é necessário um equilíbrio. Só que num pão normal você não sente o gosto do fermento. Você sente o gosto às vezes de uma banana que você colocou no meio, de um sabor, de um bolo de laranja, você sente a laranja, sente a massa, mas você não sente exatamente o gosto do fermento. Qual que é o gosto que o fermento tem? Você não sente, porque ele se tornou um só. Ele está escondido no meio da massa. E toda a massa fica fermentada. É incrível que toda a massa ela é fermentada. Toda a massa ela entra nesse processo e ela fica fermentada a partir daquele momento. Jesus, ele é o fermento. Como assim ele é o fermento? Ele é o fermento do Evangelho. Porque Jesus era o Evangelho vivo. Então a gente compara muito nas palavras anteriores que Jesus era a semente. Só que essa semente, ela cresce, né? Que ele era o semeador, que jogava a semente e tudo mais. Só que isso cresce. E o que nos remete a esse crescimento? O Evangelho. O que nos faz crescer? Na ótica espírita, a gente percebe que o que nos faz crescer é o Evangelho. O Evangelho vivo, não a palavra, só a palavra. Nós somos a massa que recebemos o fermento e estamos crescendo. Jesus afirma que no final dos tempos, Jesus nos traz que no final dos tempos, o Evangelho irá se espalhar por todas as nações. Quando fala de nações, parece que lembra mais daquela parte quando a gente destaca de partes, né? Por todas as nações. Então a gente pode pensar em partes como isso. E o reino de Deus causará efeito em toda a humanidade. Então o reino de Deus está lá em Mateus 24:14. Então o reino de Deus causará efeito em toda a humanidade. Todo o reino de Deus vai ter efeito. O que é efeito? Efeito dessa massa. Ele disse, e toda a massa ficou fermentada, ou seja, o reino irá penetrar em tudo e crescer absurdamente. Então tudo vai crescer absurdamente, porque na hora que você pega um negócio, semeia aquela massa e aquilo cresce. Inclusive quando a gente faz essa experiência com as crianças, de mostrar como é que é uma massa e tudo mais, a criança fica lá, fantástica, porque você jogou e aquilo cresceu, você coloca lá na vasilha e aquilo cresce. Então é disso que ele vem dizer, que tudo irá crescer de forma absurda. Mateus fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Jesus nos fala ainda que o reino de Deus já está entre nós e será espalhado nos 4 cantos da terra. Desculpa. Da mesma forma que não conseguimos notar o processo de crescimento de uma massa durante a fermentação, porque quando a gente coloca a massa aqui e fica olhando, vou olhar para a massa não cresce. Inclusive, nossas avós e tia falam, tira o olho da massa, senão ela não cresce. Se ficar olhando, não cresce. Já escutaram essa expressão, né? Se olhar para a massa não cresce. Tampa ela. Então, se a gente ficar olhando, você não vê a massa crescendo. E é incrível, você olha. Sou doido para ver a massa crescendo. Você não vê a massa crescendo. Então, ele fala sobre isso. A gente não vê o processo de crescimento da massa durante a fermentação. Nós temos dificuldades de ver o crescimento do reino de Deus. A gente repara muitas vezes os problemas, a pandemia. Cadê o amor no meio dessa pandemia? Repara só o lado negativo, mas a gente não repara que o reino de Deus está crescendo. No entanto, não é porque não conseguimos enxergar que ele não está acontecendo. Ele está acontecendo.
Vocês podem ter certeza disso que está acontecendo. Como devemos crescer? Qual o fermento que nós estamos jogando na nossa massa? Porque como o Marcos disse, né, Marcos? Como o Marcos disse, se a gente jogar muito fermento, o que vai acontecer? Estraga. Se jogar pouco, não cresce. E se joga o fermento vencido? Esses dias eu fiz um bolo com fermento crescido, não vencido, não deu certo. Não sei porquê. Venceu, não funcionou. Qual o fermento que eu estou pondo na minha massa? Vencido? Ruim? O fermento das imperfeições, das indulgências? O fermento do amor, da caridade? Qual o fermento que eu estou jogando nas minhas relações, dentro de casa, com os meus pais, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com a sociedade, com o meu ambiente de trabalho, com o home office? Qual que é o fermento que eu estou jogando no meio das minhas relações? Como que eu estou semeando o Evangelho? Porque o fermento ele também é semeado, por sinal, no meio de tantas parábolas de sementes que ele diz. Como devemos crescer com esse fermento? Como que a gente deve crescer com isso? A gente deve crescer no amor, na caridade e na paz. É uma tríplice boa para a gente crescer, no amor, na caridade e na paz. Porque quando a gente pensa na caridade, no Livro dos Espíritos, na pergunta, esqueci a pergunta, mas tem uma pergunta que pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele responde que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. BIP, B-I-P. E é importante a gente pensar isso, porque se a gente todo dia aplica benevolência, indulgência e perdão, mas é fermento do bom, viu? É um fermento bom demais, cresce qualquer massa, cresce mesmo. E nós somos trabalhadores da última hora. Então como que a gente conclui esse pensamento? Como que a gente encerra isso tudo? Porque essa é uma reflexão espiritual. Essa reflexão que Jesus nos traz é uma reflexão espiritual e é um processo de evolução. Que essa massa, essa mistura, o fermento e tudo mais, isso é o que? Evolução. É a evolução que nós estamos passando. E esse é um ensinamento que nos traz consolação, nos consola, porque fala sobre a evolução espiritual, sobre o processo de transição planetária. Tenhamos paciência e esperança por tempos melhores, principalmente agora, no meio de tanta turbulência. Vamos ter mais paciência e esperança, mas não é esperança no verbo de esperar. Não é esperança, estou esperando. Estou esperando, estou esperando, estou esperando. Não. É no esperança no verbo de agir, de ação. Devemos agir onde? No Evangelho, com o coração aberto, receptível aos ensinamentos de Jesus. Então é no verbo de esperar, mas de agir. Porque agora em plena pandemia poderíamos estar aqui fechados, mas estamos gravando aqui com 3, 4 pessoas dentro do centro para transmitir. Estamos fazendo o possível. Tem centros que estão fazendo muito mais, tem outros que estão fazendo menos, mas estamos agindo. Já pensou se a gente tivesse aqui todo... vamos esperar, vamos ter esperança, gente, que vai abrir. Vamos ter esperança, vamos ter esperança. E aí, nós vamos agir ou não? Nós só vamos esperar? Então essa esperança é um pouquinho mais profunda do que isso. Assim nós vamos produzir belos pães. Já ia falar pães, é pães. Assim vamos produzir belos pães, que através desses eles irão alimentar várias pessoas. Porque além disso tudo, cabe outra reflexão. Vocês acham que uma parábolazinha dessa é pequena? Vamos passar na reflexão do alimento que é isso. Dá uma hora só para falar sobre o alimento. O que é esse alimento? Porque Jesus multiplica o alimento, Jesus trabalha muito com essa questão do alimento. Então esses pães, eles irão alimentar várias pessoas, que somos nós multiplicando o Evangelho. Nós vamos ser alimentos. Percebem como isso é grande? E devemos carregar o fermento do Evangelho no nosso bolso,
para fermentar isso, para semear isso no meio das outras massas, separadas em partes, em nações. Devemos propagar o reino de Deus, guiados pelo ensinamento do Cristo, sendo o Cristo o Evangelho vivo. Então devemos ser o Evangelho vivo. Vamos cuidar da nossa massa, gente. Vamos cuidar da nossa massa, que ela está fermentando, vai crescer e vai se multiplicar cada vez mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja no nosso coração, que ela esteja presente no nosso dia a dia, que a gente consiga aplicar os ensinamentos hoje dessa reflexão em conjunto no nosso lar, que a gente possa pensar nisso de uma maneira melhor, que a gente possa aumentar isso e que a gente possa ter mais tranquilidade, mais paz, podemos viver mais um momento de caridade e que tenhamos força, esperança e fé para esse momento. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente no nosso dia a dia. Boa noite a todos.